Para falar sobre essa repercussão da morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, que era o relator da Lava Jato, a gente recebe aqui o professor de Direito Público da PUC, Marcelo Figueiredo. Professor, obrigado pela sua presença aqui no Link Record News. Prazer é meu. Professor, o próprio juiz Sérgio Moro, na declaração, fez uma síntese bastante clara da importância, então, de Teori Zavascki. Ele disse que se realmente Teori não fosse o relator, a Operação Lava Jato não teria acontecido. Diante disso, a gente consegue ter a clara definição, então, da importância de Teori, não só na Lava Jato, como em outros processos nos quais ele atuou? Sem dúvida, o ministro Teori é uma perda muito grande para todos nós, todos os brasileiros, sobretudo aqueles que o conheciam de perto, né, os juristas, a família jurídica ficou muito chocada com a morte do ministro, porque ele tinha uma característica de ser um ministro, além de ser técnico, muito tranquilo, muito sereno ao decidir as questões. Então, ele era admirado por todos, não é? Mesmo, enfim, os advogados que fazem as defesas dos réus, no caso da Lava Jato, enfim, todo o meio jurídico. Então, foi uma perda muito grande o acidente com o ministro Teori. Ele é um juiz de carreira, foi advogado e não vai ser fácil substituir o ministro com essas características que ele tem. Agora, falando um pouquinho desse processo mais burocrático, né, doutor? Quem que pode entrar no lugar dele? Quem que define quem será o sucessor de Teori Zavascki, inclusive como relator da Operação Lava Jato? O que acontece a partir de agora? Pois não, são duas questões. A Constituição diz que o ministro do Supremo é indicado pelo presidente da República e sabatinado pelo Senado. Então, o presidente Michel Temer terá que fazer isso, forçosamente. E supõe-se que ele faça rápido, né? Mas é claro que, por mais rápido que ele seja, isso tem um trâmite. Isso vai para o Senado, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, para o plenário, etc. Então, há um tempo mínimo aí para essa indicação, se ela for feita rápida. Nós sabemos que... O senhor falou, vai para o Senado. Sim. Nós temos no Senado Renan Calheiros. Exato. Uhum. E aí também, né, ele envolvido em várias investigações, como é que acontece uma indicação sem cair numa saia justa? Além de Renan, são mais 10, são 11 senadores que têm os nomes envolvidos na Operação Lava Jato. Exato. Por isso a responsabilidade do presidente Michel de indicar um nome que reúna efetivamente e sem maior discussão os dois requisitos que a Constituição exige, que é notório saber jurídico e reputação ilibada. Ele tem que procurar no Brasil pessoas ligadas ao direito que sejam técnicos, respeitados e que estejam acima de questões partidárias ou questões políticas, né? Não é uma tarefa fácil, mas é evidente que há juristas no Brasil com esse perfil, né? Obrigatoriamente, esse sucessor do ministro Teori Zavascki deverá ser o relator da Lava Jato ou não? Isso pode ser modificado? Todos os processos que estão no gabinete do ministro Teori irão para o seu sucessor, salvo as medidas urgentes. Então, no caso da delação, por exemplo, que é o que mais preocupa no momento, a presidente do Supremo poderá aplicar alguns artigos do regimento interno. Primeiro, o que diz que o substituto natural do relator, para casos de urgência e emergência, é o revisor do processo. No caso, o revisor do processo é hoje o ministro Celso de Mello, que é o decano do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade seria ela redistribuir os processos urgentes para a turma, a segunda turma, que é composta pelo ministro Teori e outros ministros, como o ministro Barroso, o ministro Gilmar, o ministro Toffoli e o ministro Lewandowski. E uma terceira possibilidade seria a redistribuição para todo o tribunal, quer dizer, um sorteio, uma distribuição eletrônica dentro do próprio tribunal. Essas três possibilidades existem e eu tenho certeza que a ministra está meditando sobre esse assunto e irá tomar uma decisão. Então, ou seja, ela poderia de imediato apontar então o Celso de Mello, que é o decano, como relator substituto então. Sim, de Teori. Porque hoje ele já é o revisor, quer dizer, ele revisa as posições do ministro Teori no caso do Lava Jato. Então, o natural, pelo regimento, seria o revisor assumir as medidas urgentes, no caso das delações, das homologações, por exemplo. E no caso que não aponte, então, Celso de Mello como o relator direto, por ele ser revisor, mas resolva sortear, todos os outros ministros poderiam fazer parte desse sorteio? Porque o senhor citou, Existem se não me duas engano, possibilidades. 4 nomes. Tem um artigo do regimento que diz que a distribuição tem que ser feita na turma. A turma é formada por esses ministros. Celso de Mello era o Teori,
o ministro Barroso, o ministro Gilmar e o ministro Toffoli. São 5 juízes, né? Então, essa é uma possibilidade. A outra é uma questão política de interpretar qual norma regimental a ministra vai sair. Por exemplo, se ela vai sair, ela pode fundamentar para um lado ou para outro. Eu acho que vamos dizer, a interpretação mais imediata, mais correta, mais lógica, é passar o caso ao revisor, porque é aquele que já conhece o processo. Né? É evidente que também o Ministério Público vai opinar sobre isso, o Procurador-Geral da República tem todo o interesse em que o processo não paralise e continue correndo com rapidez. E Celso de Mello certamente tem interesse em assumir essa relatoria. Não sei, eu acho que é difícil você assumir um caso como esse, onde, né, todo o Brasil está acompanhando para e passo. Mas, enfim, capacidade não falta a nenhum dos ministros do Supremo para assumir esse caso. Essa decisão da ministra Carmen Lúcia, ela toma sozinha ou ela leva a plenário? Ela pode tomar sozinha, né? Agora, nada impede que ela leve a plenário. Ela tem competência jurídica para tomar essa decisão sozinha, mas não há nenhum impedimento que ela leve a plenário. Ela pode também fazer isso, mas não é obrigada a fazer. É provável que ela informalmente escute alguns colegas, né, antes de tomar essa decisão. O importante é que ela tome rápido. Algum dos ministros poderia se pronunciar, de repente, pedindo essa posição de relator? Não pode, porque existe um princípio no direito que é o princípio da imparcialidade da justiça. Você não pode escolher um juiz para um caso, mesmo que esse caso já esteja no tribunal. Você precisa, então, sortear. Ocorre que, então, são duas possibilidades. A primeira é o revisor, porque ele já está no caso. Por isso, não há necessidade de uma nova distribuição. Caso a ministra entenda que deva distribuir, aí ela tem duas possibilidades. Ou distribui na turma, ou distribui para todo o tribunal. Bom, ainda numa possibilidade remota, mas gastando aí as possibilidades. Caso essa nomeação pelo Michel Temer fosse feita de forma quase que imediata, recebesse a aprovação mais rápida, inclusive, do que a decisão da ministra Carmen Lúcia, então, automaticamente, essa pessoa que entra no Supremo assumiria, então, a relatoria, exatamente, se for mais rápido. Ela herda todos os processos do ministro Teori, todos. Mas lembrando que antes deverá essa pessoa ser sabatinada pelo Senado Federal. Sim. E o Senado está em recesso. Mas isso não é impedimento, porque diante de urgência o presidente do Senado pode convocar sessões extraordinárias. Eu acho que esse é o caso, porque nós estamos num momento difícil de andamento dessas delações, quer dizer, todas as pessoas envolvidas estão querendo rapidamente sair das posições em que estão no processo, né? E obter alguns benefícios, inclusive. Então, é muito provável que não só o Ministério Público, como os advogados, vão peticionar imediatamente para a ministra propondo algumas coisas, né? Propondo essas soluções. Doutor, nessa possibilidade, como que o senhor vê, de repente, os julgados, né? Porque a gente tem 11 senadores ali, sabatinando talvez seu futuro juiz. Como o senhor vê essa relação? Eu acho que, veja, é preciso separar a questão política imediata, emergencial, da competência do Senado. O Senado, a Constituição dá a ele essa competência. E em alguns momentos, sobretudo nas últimas nomeações do Supremo, o Senado iniciou um momento de se conscientizar de que ele tem, na verdade, essa competência. Ele precisa exercer isso de uma forma apartidária. Não é? Eu posso ter preferências partidárias, mas eu tenho que saber se aquele que está indicado pelo presidente cumpre esses dois requisitos. Se ele é um jurista reconhecido nacionalmente e se ele é uma pessoa ética, de uma moral ilibada e que realmente goza do respeito da comunidade jurídica. O Senado tem que pensar nisso. De qualquer forma, não há tempo para nenhuma decisão ser tomada. Não é que, por mais urgente que a situação seja, não há, então, um tempo cravado, não, tanto para a ministra Carmen Lúcia quanto... Veja, teoricamente, o presidente Michel teria que fazer essa indicação em um mês, né, para o Senado. Aí o Senado tem um período regimental para convocar a Comissão de Constituição e Justiça, fazer aquela sabatina. Então, isso pode ocorrer, na melhor das hipóteses, em 2, 3 meses, mas isso se houver indicação imediata, praticamente. Né? Eu acredito que seja o que vai ocorrer
É o contrário. Eu acho que a ministra, pressionada pelos advogados e pelo Ministério Público, irá decidir rapidamente para quem esse processo irá, sobretudo essa parte mais urgente. Doutor, caso ela abdique e deixe na mão do Michel Temer, realmente, caso nós, população, de repente a gente pode ficar indignado com a decisão do Michel Temer, de repente ele escolha um ministro, ele que também é citado, né, na Operação Lava Jato, um ministro que a gente não aceita. O que a população pode fazer quanto a isso? Nada? Veja, eu sempre sustentei, inclusive em trabalhos, em livros, etc., que é possível você questionar judicialmente aquilo que está na Constituição. Então, não só qualquer assunto que seja inconstitucional, você pode levar ao próprio Supremo. Então, você fez uma pergunta interessante. Se o presidente indicar uma pessoa que não cumpre os requisitos da Constituição, é evidente que haverá uma reação. Pode haver uma ação popular, pode haver uma ação do Ministério Público, inclusive para evitar a posse. Eu não acredito que o presidente Michel, que é um professor, enfim, foi um professor de direito constitucional, hoje não mais leciona, mas, enfim, tem uma experiência grande com a Constituição, com a ciência do direito constitucional, faça uma indicação divorciada da Constituição. Não acredito nessa hipótese. Tá ótimo, doutor. Eu peço para que o senhor continue aqui com a gente. A gente vai até convidar quem nos acompanha nesse momento, se tiver alguma dúvida com relação a esse processo de substituição também de Teori Zavascki. O professor Marcelo segue aqui com a gente no link Record News. Daqui a pouco ele volta, então, para responder outras dúvidas com relação a esse caso. Bom, agora a gente fala de novo sobre a repercussão da morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, que era o relator da Lava Jato, maior processo aí criminal na esfera política aqui que a gente tem no Brasil. Então a gente recebe aqui o professor de Direito Público da PUC, Marcelo Figueiredo, que já esteve conosco no bloco anterior também. Professor Marcelo, são muitas as especulações agora sobre a provável substituição, quem deve assumir a relatoria, mas não é o primeiro caso de morte ou de ausência de um ministro que tinha aí processos para serem vistos. Como é que foi resolvido, então, quando essa mesma situação aconteceu? Eu me recordo quando faleceu o ministro Menezes Direito, que era do Supremo, o então presidente do Supremo redistribuiu o caso dentre os 11 ministros. Então, houve uma redistribuição. Mas foi essa opção, como eu disse no bloco anterior. É uma das possibilidades. Pode ir para o revisor ou pode haver a redistribuição na turma ou para todo o Supremo. No geral, né? Existe essa possibilidade também. Professor, nas redes sociais há uma onda ali pedindo que Sérgio Moro assuma o STF como ministro do STF também. Existe essa possibilidade? Eu creio que não, por várias razões. Primeiro, porque o juiz Sérgio Moro é um juiz de primeira instância. Normalmente, indica-se para o Supremo alguém que tenha muitos anos de experiência. Eu preciso ter, sei lá, 30 anos no mínimo, uma média, né, de experiência no campo do direito. Eu preciso ter o reconhecimento de toda a comunidade jurídica, preciso ter obras publicadas. E o juiz Sérgio Moro, realmente, ele já está, nesse caso, impedido, porque ele já julgou nesse caso. Mas mesmo tirando esse aspecto, é muito mais natural que se procurem pessoas que já tenham mais experiência jurídica, não é? Advogados ou juízes ou promotores, enfim, alguém do meio jurídico que tenha uma grande experiência do direito e que seja um nome acima de qualquer suspeita ou vinculação política ou vinculação com esse caso específico. Para a gente entender, por exemplo, dentro da carreira de um juiz, essa experiência que ele adquire com o passar dos anos. Tem a primeira instância, depois, num plano de carreira, ele ocuparia algum cargo na segunda instância? Exato. Nós temos duas linhas no Brasil. O Brasil, nesse aspecto, se inspirou no direito norte-americano. Nós temos a justiça estadual, também chamada de justiça comum, e a justiça federal. Ambas têm a carreira de juiz, primeira instância e segunda instância. Esses dois juízes, eventualmente, podem ir para o STJ, que é a terceira, não se chama terceira instância, chama instância especial. O máxima, né? É o máxima. E aí o Supremo, que realmente que cuida da Constituição. Então, é mais natural que nessas indicações sejam pessoas já, vamos dizer, de uma meia-idade, que tenham uma experiência grande com o direito, oriunda
tanto da magistratura ou de outras carreiras jurídicas, né? É preciso que realmente essa pessoa tenha condições, tenha respeitabilidade para ser indicado, né? Mas tem um máximo também de idade que tem que ser respeitado. Exato. Porque hoje é 75 anos a aposentadoria, então é entre 35 e 75 anos, é nessa faixa. Em geral, as pessoas indicadas têm de 50 a 60 anos. Por quê? Porque precisa esse tempo de experiência para ter esse cabedal de conhecimento jurídico. O senhor apostaria em algum nome? Olha, eu tenho meus candidatos, alguns colegas, professores de direito constitucional, mas a prerrogativa é do presidente Michel, né? Eu conheço muitos nomes que poderiam estar muito bem no Supremo. Por exemplo, o professor Clemerson Merlin, Cleve, do Paraná, que é um grande professor de direito, conhece a Constituição. Mas há ministros no STJ também que têm toda a capacidade e a experiência para exercer esse cargo. E eu creio que até gostariam, porque já se manifestaram uma vez ou outra como candidatos potenciais ao Supremo. Um ex-ministro poderia voltar à função? Poderia. Por exemplo, o ministro Rezec é um exemplo de ministro que foi para o Supremo 2 vezes. Saiu, foi ministro das Relações Exteriores e voltou para o Supremo em 2 governos diferentes. Mas é um caso raro. Mas é possível que um ex-ministro deseje retornar. E aí é evidente que é uma possibilidade que também o presidente escolhê-lo, né? Mas nesse caso, a opinião do senhor é realmente que a ministra Carmen Lúcia mude realmente o relator do caso, é isso? Não seria, ela não esperaria então todo esse processo? Eu acho que para homologar as delações e tudo que for urgente no processo da Lava Jato, ela vai tomar uma medida imediata, é a minha opinião. Eu acho que até respeitando até o momento que a família vive, o luto também. Foi decretado luto aí de 3 dias. Talvez logo depois que passe essa cerimônia já haja uma repercussão. Ela também pode, se desejar, não sei, ouvir as partes, não é? Ouvir o Ministério Público Federal, não é? E os advogados, enfim, nada impede que ela ouça as partes. A decisão é dela, mas ela pode ouvir as partes. Ela pode ficar à vontade com relação a isso. Sem dúvida. Né? Bom, tá certo, professor. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. Prazer. A gente espera rever o senhor em uma outra oportunidade aqui. Quem sabe, nessa aposta que o senhor colocou Vamos aqui, ver. seja cumprida. Muito obrigado. Até logo. Muito obrigada. Um ótimo dia. Obrigado, professor.